Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Ministério Transfiguração aí pra você. Eu peço que você assista o vídeo até o final. A reflexão de hoje tá top, o louvor tá top, que você seja abençoado com o louvor de hoje. Se você assistir até o final e você gostar, deixa o seu like aqui, se inscreva no nosso canal, nesse ministério abençoado aí, pronto para abençoar a sua vida. E é isso aí, gente, sem delongas e bora pro vídeo. Olá, gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia, ou pelo menos a acompanhar a leitura. O texto de hoje será Salmo 119, versículo 105. A tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos, é luz que ilumina o meu caminho. Amém? Na reflexão de hoje, eu vou trabalhar muito com a questão de opções, né? As opções que a gente tem na nossa vida, as escolhas, o nosso caminho, assim como o texto falou, né? De caminho, de passos, e aí, né? Bem, vamos começar então. Bem, assim como o texto foi lido, esse vai ser o nosso texto base da nossa reflexão, né? Iluminar o nosso caminhar, questão de passos. Hoje, realmente, a reflexão vai ser voltada para essa questão de escolha, de decisão, né? A hora de decidir, né? E é um termo, né, vamos dizer assim, é um assunto muito interessante de se refletir, de se estudar. Bem, hoje eu vou falar sobre 3 tipos de pessoas. Mas peraí, vamos com calma. Vou falar 3 tipos, porém, os 2 primeiros são os mais importantes. Porque se você escolher a primeira opção, primeiro tipo de pessoa, você não vai precisar, você não terá a terceira opção. Agora, se você escolher a decisão correta, a segunda opção, aí a história vai ser diferente, você vai ter uma terceira opção, que você vai entender o seu propósito, a sua função, não só o propósito da sua vida, mas a sua missão, né? Vamos dizer assim, a sua missão aqui na Terra. Bem, então vamos lá. O primeiro tipo de pessoa, a primeira opção que temos, é o tipo de pessoa gananciosa, o tipo de pessoa orgulhosa, o tipo de pessoa que acha que com dinheiro pode comprar sua felicidade, a sua família, a sua paz, acha que com dinheiro tudo se pode resolver. Aquele tipo de pessoa muito impulsiva, que age sem pensar muitas vezes e acaba se arrependendo no final. Aquele tipo de pessoa que por dinheiro vai acabar até te traindo, por dinheiro toma decisões erradas que podem custar-lhe caro. Sabe o preço das coisas, mas não entende o seu valor, né? O tipo de pessoa que é realmente guiada por dinheiro, por orgulho, por ganância, por vaidade, por coisas que trazem a vaidade, né? O tipo de pessoa que a gente pode ter como exemplo na Bíblia, dentro da palavra, né? Um tipo de pessoa assim é o próprio Judas, o traidor, né? O famoso Judas. Bem, Judas era tudo isso, né? E a gente hoje não é diferente. Assim como Judas teve o livre-arbítrio, assim como todos da Bíblia, não só Judas, obviamente, teve a opção de escolher o que fazer, qual decisão tomar, né? A gente tem o nosso livre-arbítrio e a gente pode ser assim como Judas, orgulhoso, ganancioso, acha que pode resolver as coisas com dinheiro, que se pode comprar tudo, né? Mas a gente sabe o final da história, né? A gente sabe o final que deu Judas, né? Porque como se pode dizer, bem, aquelas 30 moedas que Judas vendeu e traiu Jesus com elas, lhe custou muito mais caro do que ele imaginava no início, né? Porque ele custou a vida, porque no exato momento em que Judas percebeu que ele tinha feito uma burrada, né? Quando ele percebeu que ele tinha feito uma coisa assim, talvez o pior erro da vida dele, quando ele caiu em si, ele não conseguia mais viver com aquele peso sobre ele. Então, o que ele achou a escolha melhor, né? Ele achou melhor se suicidar, se matar, tirar a própria vida dele. É claro que todo mundo tem aquela reflexão, mas se Judas tivesse esperado. Mas talvez o peso, a culpa sobre ele tenha sido tão grande que ele não achou que fosse se resolver. Ele realmente desmoronou em fé, desmoronou em tudo, na verdade.
A nossa segunda opção é um ser que, para tudo, para cada decisão que vai tomar, pede a direção de Deus. Que a intimidade com Deus é tanta que ele não fala através de profecias, de códigos ou alguma coisa do tipo. Ele fala face a face, porque o relacionamento é diferente, né? A intimidade é outra, a intimidade é muito mais elevada, né? É aquele tipo de pessoa que se alguém falar mal, Deus chega para tirar satisfação, vamos dizer assim, em termos mais atualizados, contextualizados. É aquela pessoa muito próxima de Deus. Para tudo que ela vai escolher, para tudo que ela tem para decidir durante a sua caminhada, ela vai pedir a direção de Deus. Obviamente, ela tem seus altos e baixos, pode ter suas raivas, seus medos, né? Mas porque ela é ser humana, obviamente, ela tem altos e baixos, medos, preocupações, mas ela sempre tenta ser focada naquilo que Jesus nos ensinou, naquilo que Deus nos deixou, nas suas leis, nos seus mandamentos, em obedecer à voz do nosso Criador, né? Se a gente pegar aí, né, um exemplo na Bíblia, é o Moisés, o famoso Moisés da Bíblia, o líder do Pentateuco, vamos dizer assim, né? E a gente tem essas duas opções, né? Ser como Judas, que levou a sua vida, perdeu na verdade, né? Não só levou ela para o fundo do poço, mas perdeu a sua vida por causa da ganância, por causa do orgulho, por causa do dinheiro. Ou a gente pode escolher ser essa segunda opção, né? Qual seria a segunda opção? Ser guiado não pelo que a gente quer, mas pelo aquilo que Deus quer da gente, né? Não ser aquilo que eu tenho que ser porque é o meu corpo e as minhas regras, mas é aquilo que Deus quer de mim, porque a gente entende. A intimidade com Deus é tanto que a gente entende, passa a entender que o nosso corpo não é meu corpo e minhas regras, mas nós somos casa, somos habitação do Espírito Santo. E não é nós que mandamos em nós, mas é Deus. Deus que toma conta de tudo que nós fazemos nesse templo aqui, nesse templo que é você. Então, a gente tem essas duas opções: ser guiado pelo orgulho e pelo dinheiro, ou ser guiado por Jesus, por Deus, pelo Espírito Santo. Bem, você tem o livre-arbítrio. Assim como todos na Bíblia tiveram seu livre-arbítrio, Judas, Moisés, tantos outros aí, Davi, tantos, Pedro e todos os personagens da Bíblia, né? Todas as pessoas têm o direito de escolher, o direito de decidir qual caminho que vai ir, né? Se vai ir para esse lado ou se vai para esse, se vai estar com Deus ou se não vai estar, né? A gente tem, Deus nos deu o livre-arbítrio exatamente para tomar essa escolha, para tomar essa decisão, que é muito crucial, que vai mudar toda a história, obviamente, né? Assim, só para enfatizar isso. Mas a gente tem essa escolha. Se você escolheu a segunda opção, ser uma pessoa que tem intimidade com Deus, rever, mudar seus atos para ser, pelo menos, como essa segunda opção, que era Moisés, ter uma intimidade, falar face a face, que Deus tira satisfação, tudo isso que eu falei agora, né? Então, você vai ter essa terceira coisa que você vai ter que fazer, que é o seu propósito, que é a sua missão aqui nessa terra passageira. O que é que seria esse terceiro passo, esse terceiro caso? Sabe? O terceiro passo, ou terceiro caso, né, seria você falar daquilo que você vive. A intimidade que você tem com Deus, você não guardar para si. As experiências que você tem com Deus, você não guardar simplesmente dentro do armário e falar isso aqui é meu e ninguém toca. Mas anunciar, para tentar ajudar outras pessoas a mudarem de vida, para entender e abrir a sua mente para a verdade, para iluminar o seu caminho, assim como foi lido lá no início. Então, é interessante, porque às vezes muita gente acha o evangelismo, né, pregar as boas novas uma coisa assim insignificante, mas na verdade você pode mudar vidas através disso. Quer um exemplo maior? Às vezes a pessoa só está
esperando um convite. Um exemplo aí, vamos pegar um exemplo dentro da própria Bíblia. Pedro lá estava pescando peixe, né? Pescador de peixe. Daqui a pouco chega Jesus, o próprio mestre, e chega para ele e fala: eu te farei não pescador de peixe, mas pescador de almas. E a partir do momento que ele recebe aquele convite, ele só estava esperando o momento certo para mudar o seu caminho, para mudar o destino, né? Para mudar o final da história dele, né? Mudar completamente a história da sua vida. E ele achou então, a partir do momento em que ele teve essa opção de seguir Jesus, ele não pensou duas vezes e foi. Mas sabe, então o terceiro caso é a sua missão, é o seu propósito, principalmente se você escolheu a sua segunda opção. Por quê? A gente tem que falar, a gente tem que pregar as boas novas do Evangelho. Tem gente que acha besteira, mas olha, pega aí o exemplo da história de Pedro. Esse terceiro tipo de pessoa é Pedro. Pega o exemplo da história de Pedro. O que Pedro fazia? Era um pescador que não tinha visão de um futuro extraordinário, mas assim, no momento que Jesus chamou ele, a partir de um convite de Jesus, né? Assim, ele não pensou duas vezes e mudou o seu caminho. Resolveu trazer luz para os seus passos. Sofreu perseguições, sofreu muito por ter escolhido, mas de uma coisa eu tenho certeza, que ele não se arrependeu. E você não vai se arrepender se você escolher a segunda opção. A gente tem que pregar, porque o nosso propósito, a nossa missão aqui na Terra é falar do Evangelho. Mas a gente tem que ser acomodado, tem que ser acostumado com a mesmice e tem escolhido ser um tipo de cristão egoísta, que tipo assim, se eu tô salvo, que se dane o mundo. Não, Deus te chamou para brilhar na escuridão. Vai ser perseguido? Aceita a perseguição. Assim como o Pedro. Toma o exemplo de Pedro, mude sua história, mude seus conceitos. Não adianta falar, Jesus, faça a sua vontade. Não adianta falar, Jesus, me guia, né? Jesus, meu guia. Não adianta você falar tudo isso se na hora H, na hora de decidir, na hora de concluir, na hora de provar que você realmente está diferente, você fazer igual você fazia antes. Ser egoísta, ser orgulhoso, ser ganancioso, ser como Judas. Não faça isso. Se você escolher a opção 2, então tenha intimidade com Deus, busque, seja obediente a Ele. Mas, assim, dê ênfase a falar da mensagem, porque foi isso que Jesus nos chamou para fazer. Se você escolheu a segunda opção, fale, porque às vezes tem muitas pessoas aí afora que só estão esperando o momento de serem convidadas. Assim como Pedro, né? Pedro foi num simples convite de Jesus, ele aceitou, mudou o destino da sua história, sofreu perseguições, sofreu um monte de coisa por causa disso, né? Sofreu demais por ter escolhido isso. Mas de uma coisa eu tenho certeza, que ele não se arrependeu da escolha que fez. Ele não se arrependeu e não renunciou. E não voltou atrás na sua escolha. Ele escolheu renunciar, sim, mas a sua carne, a sua vontade, o seu eu. E é isso que devemos fazer. Pare de guardar a verdade só para você. Pare de ser um cristão egoísta. E fale, pregue, viva o seu propósito. Viva aquilo que Jesus nos chamou para ser. Aquilo que Jesus nos chamou para fazer, na verdade, né? Eu espero que depois dessa reflexão toda, você possa rever os seus conceitos. Se você estava fazendo como a primeira opção, como Judas, escolhendo isso sem às vezes parar para refletir nas suas ações, nos seus atos, que você reveja e fale, não é isso que eu quero ser. E mude, porque ainda é tempo. E que você seja como Moisés, como a nossa segunda opção. Uma pessoa íntima de Deus, uma pessoa obediente
aquilo que Jesus falou, aquilo que Deus falou, aquilo que Deus nos deixou. Mas que também lembramos do terceiro caso, que não sejamos egoístas, mas que a gente venha, não, às vezes o nosso evangelismo não precisa ser necessariamente falar Jesus te ama, ou simplesmente chegar com a Bíblia e falar, deixa eu pregar para você, mas realmente mostrar a diferença nas nossas atitudes, nos nossos atos, no nosso dia a dia, mostrar que a gente é diferente. Isso já chama atenção. Isso você já está evangelizando de uma forma diferente, através das suas atitudes, não pelo seu discurso. Porque discurso dá para você ensaiar, mas atitudes não. Porque atitude é algo que você toma pelo aquilo que você é. E se você mudar quem você é, você vai agir não como você. Se você mudar aquilo que você é e começar a seguir Jesus, você vai ser parecido com Ele. Você vai ter que agir como Ele agia. A partir das coisas que você for tomar, aquilo que você for fazer, você vai falar assim, não, peraí, o que Jesus faria? Eu quero finalizar essa reflexão com isso. Que venhamos mudar as nossas atitudes e assim mudar também o futuro, mudar o final da nossa história. Que a partir de hoje, você possa fazer diferente e possa rever as suas atitudes. Jesus, Tu és minha companhia preferida. Não sei o que seria da minha vida se não tomasse conta dela pra mim. Jesus, Tua bondade é infinita, me dá certeza todo dia que Você vai cuidar de mim. Quando Você tá aqui eu não corro perigo, pois em Ti eu encontrei abrigo. Não há o que temer, então segure a minha mão, Jesus, e me leva com Você. Eu quero entender, contigo aprender, quero conhecer Teu coração. Então segure a minha mão, Jesus, e me leva com Você. O mundo é tão escuro, eu perco o meu rumo. Eu só preciso de Você. Jesus, Tu és minha companhia preferida. Não sei o que seria da minha vida se não tomasse conta dela pra mim. Jesus, Tua bondade é infinita, me traz a certeza todo dia que Você vai cuidar de mim. Quando Você tá aqui eu não corro perigo, pois em Ti eu encontrei abrigo. Não há o que temer, então segura minha mão, Jesus, e me leva com Você. Eu quero entender, contigo aprender, quero conhecer Teu coração. Então segura minha mão, Jesus, e me leva com Você. O mundo é tão escuro, eu perco o meu rumo. Eu só preciso de Você. Escolha segurar na mão de Jesus hoje. Escolha ser como Moisés e ter uma intimidade além do normal, mas sobrenatural.